Olá, eu sou a Grace Angel e estou aqui de volta com mais um vídeo que resolvi fazer sobre os processos que conduzem à união entre um casal de chamas. Então, eu fiz aqui um primeiro vídeo sobre a questão das curas, de que toda a gente fala, e nas quais eu própria tenho investido imenso, e não compreendia por que razão é que todo esse investimento, que tal como eu, outras tantas chamas também fazem, divinos femininos em particular, porque normalmente é o divino feminino que fica responsável por essa tarefa ou acaba por ser motivado a fazer essa parte. Aliás, é responsabilidade efetivamente do divino feminino fazer essa parte de cura daquilo que está registado na alma e que vem de tempos, portanto já vem de tempos de outras vidas, não é? E isso é um trabalho essencial. É essencial para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas plenas. Tudo isso é verdade. E eu tinha noção disso. Mas eu não compreendia por que razão é que havia casais de chamas que conseguiam manter um relacionamento aceitável, pronto, agradável até, muito desde o início, e outros casais mesmo com imenso trabalho pessoal, com um imenso investimento nas suas curas pessoais. O relacionamento entre eles era sempre difícil e parecia não haver evolução, e parece não haver evolução da parte do divino masculino em atenuar o mal, que nós sabemos que não é mal, são processos que têm que ocorrer, mas que não atenua o comportamento menos agradável do divino masculino em relação ao divino feminino, mesmo com esse trabalho todo de cura. Então, no meio destes meus processos de tentar compreender o que era preciso fazer, não é? Uma vez que eu já tinha feito tanto trabalho, tanto investimento, e de facto sou franca que não vi grande evolução na minha interação. Então, finalmente eu percebi. Eu tive uma epifania nestes últimos dias, no meio de algumas mini noites escuras da alma. Sim, porque a noite escura da alma não acontece uma vez e fica encerrada. A noite escura da alma vai ocorrendo sazonalmente, se podemos dizer assim, não é? Vai ocorrendo com alguma frequência e são processos que nos obrigam a ir ao fundo de nós mesmos, não é? A ir ao nosso lado sombra, para depois voltarmos ao de cima revigorados e com uma nova visão, uma visão mais clara sobre as coisas. Eu acredito que após cada noite escura da alma, fala-se no despertar espiritual, sim, eu acredito que sempre ocorre um processo de noite escura da alma, a seguir nós temos um processo de expansão de consciência, temos um processo de iluminação, de mais um despertar. É como se fossem camadas evolutivas de consciência, processos, níveis de evolução, qual videogame, não é? E sempre que eu passo por um processo de noite escura da alma, a seguir eu fico tenho imensos insights, obtenho clareza sobre os processos e evoluo. Então, após este último meu processo
mini, mas super intensa noite escura da alma, eu percebi, era algo que eu não compreendia, que é a questão do karma entre os gêmeos. Eu considerava que não era possível existir karma entre os gêmeos. Eu julguei que as questões kármicas que dificultavam o processo de união resultavam sempre de dívidas kármicas que cada gêmeo tinha em relação a outras pessoas. Mas nunca pensei que... Achei que não fazia sentido. Eu considerava que, sendo a alma a mesma, que não seria possível criar-se karma dentro da mesma alma. Mas eu agora percebo que sim, existe karma entre os gêmeos. O meu entendimento deste assunto em particular é que, efetivamente, a alma das chamas gêmeas, ela tem vindo a viver variadíssimas vidas ao longo de milhares de anos. Todas as chamas são almas muito antigas e, portanto, que já encarnaram variadíssimas vezes. E ao longo dessas encarnações, a alma das chamas gêmeas, ela esteve sempre dividida nestas duas entidades, na entidade feminina e na entidade masculina. E interagiram quase sempre. Ora bem, ao longo de milhares de anos não havia o entendimento nem as condições de vida que nós temos atualmente. Portanto, nada mais natural que, se de facto estas duas polaridades andaram sempre separadas, é como se fossem duas pessoas diferentes. E tal como outras almas com quem nós temos dívidas kármicas, não é? Há outras almas com quem nos cruzamos em vidas anteriores e com quem nos cruzamos e com quem desenvolvemos karma, que depois tem que ser pago. Diz o ditado, cá se faz, cá se paga, e é um facto, pode não ser naquela vida, mas há de ser noutra, e é cá. Mas eu julgava que entre gêmeos que isso não acontecia, porque a alma era a mesma. Como é que era possível criar karma dentro da própria alma? Era esse entendimento que eu não tinha, mas fez clareza para mim. E eu espero que este esclarecimento possa ajudar muitos casais de chamas que estão a ter imensa dificuldade em conseguir manter o relacionamento, em conseguirem harmonizar-se, em conseguir unir-se, mesmo com forte investimento e trabalho e dedicação. E o entendimento é esse. Há karma entre os gêmeos. O que acontece é que há gêmeos que provavelmente em vidas passadas já fizeram esse trabalho de pagamento de dívida. Portanto, esse trabalho de eliminação de karma já foi feito anteriormente. Então, quando elas se encontram aqui, só têm o trabalho de fazer as outras curas, das feridas emocionais, os outros aspectos que são necessários curar, não é? Os aspectos relacionados com os aspectos familiares, etc. Mas enquanto houver karma para pagar entre os dois, por muito trabalho que se faça, obviamente que isso vai melhorar-nos como pessoa, vai dar-nos força, vai dar-nos resistência, vai dar-nos compreensão, vai permitir-nos ser indivíduos melhores e estamos a expandir a nossa consciência. Mas em termos de interação e de harmonização entre gêmeos, enquanto o karma não estiver pago, tudo o resto vai ser, não vai ter o impacto que nós estamos à espera. Para mim, isto foi um divisor de águas, esta perspectiva. Eu até agora ainda não ouvi ninguém falar sobre isso, assim, pelo menos de forma objetiva, eu ainda não tinha ouvido ninguém a falar sobre isso. Por isso é que se diz que nós não devemos fugir do nosso gêmeo. E a espiritualidade dizia-me muitas vezes isso, para abraçar tudo, sem medo, tudo o que viesse do meu gêmeo. Mas é verdade, e nós sabemos que há interações entre chamas que às vezes as pessoas até duvidam que possam ser realmente chamas e pensam que é um kármico. Porque é só castigo. Mas esse processo de castigo, se lhe quisermos chamar assim, estou a pôr tudo em linguagem muito simplista, esse castigo, não é?
ele é necessário. Ele tem que acontecer, porque as dívidas têm que ser pagas. E enquanto a dívida não estiver paga, a espiritualidade não liberta esses dois seres, que são a mesma alma, mas são dois seres. Portanto, enquanto não é feito o pagamento das dívidas kármicas, a espiritualidade vai manter os dois agarrados, com a necessidade um do outro, de manterem o contacto um com o outro, porque a dívida não está paga. Isto para mim foi tive assim uma visão totalmente diferente, porque sou franca que estava algo frustrada no meu processo, no qual tenho trabalhado imenso, e não compreendia por que razão não havia resultados visíveis do outro lado. E agora eu entendo. Eu entendo que sempre que, e normalmente é o divino feminino que deve ao divino masculino. Porque assim, em outras vidas não significa que o divino feminino tenha sido sempre o divino feminino. E também é facto que em outras eras as mulheres tinham outro tipo de poder e tinham outro tipo de estar em sociedade que não existe agora, ou que passou a existir a partir da Idade Média, com a Inquisição e com a ação da Igreja Católica, não é? Que anulou o poder das mulheres. Portanto, em outras civilizações, em outras épocas, as mulheres também não eram aquilo que são hoje. E não quer dizer que tenhamos sempre sido o divino feminino, ou que, não é? Portanto, que tenhamos sempre sido mulher. É preciso ter este entendimento universal, das leis universais, para se conseguir entender, porque as chamas gêmeas não fogem às leis universais. Muito pelo contrário, elas sim, essas são mesmo regidas pelas leis universais. Ou seja, concluindo, na realidade, uma chama gêmea é um kármico. A diferença é que é um kármico do qual nós não podemos fugir. Imaginamos que nós conhecemos alguém e alguém nos diz: essa pessoa, isso é um relacionamento kármico. E nós temos a opção. Se tivermos consciência disso, nós temos a opção, se não, eu não quero lidar com este karma. Vou ter que aguardar para outra vida porque eu não quero lidar com isto. Ou então, eu quero lidar com isto de outra forma, sem ser com um relacionamento portanto, romântico. No caso das chamas, é um kármico, mas é um kármico com o qual nós temos mesmo que resolver a questão. Não dá para fugir, porque a alma é a mesma, não é? Portanto, nós estamos ligados, não é até que a morte os separe, estão ligados pela eternidade. Por isso, mais vale realmente abraçarmos tudo o que o nosso gêmeo tem para nos dar, de bom e de menos bom, para que haja harmonia e para que a alma possa ficar harmonizada e limpa. E eu espero que isto seja uma explicação que possa trazer entendimento e calmia nos processos. Por isso, se vocês estão numa relação de chama em que o vosso divino masculino vos trata mal, porque sim, nós sabemos, em que existe imenso desequilíbrio no dar e no receber, no relacionamento entre vocês, isso deve-se única e exclusivamente à dívida kármica. E essa dívida kármica tem que ser paga. E nós não temos que ficar ofendidas ou magoadas em relação à nossa contraparte masculina. Ele está a fazer aquilo que é preciso ser feito. E nós temos que fazer aquilo que é preciso ser feito, o divino feminino. Que é abraçar tudo isso com carinho, com grandeza, até que a dívida esteja paga. E só a partir daí é que será possível realmente uma harmonização e a união. Por isso é que há tantos casais que dizem... Eu ouvi comentários de pessoas que diziam: eu conheço muita gente que teve esse trabalho todo e não conseguiu ficar em união. E outras pessoas diziam: eu conheço casais que não fizeram trabalho nenhum e olha, estão muito felizes juntos. E eu pensava, realmente, é verdade, mas porquê? Eu não estava a chegar lá. E eu acredito que muitos casais não chegam lá, não chegaram lá ainda, não perceberam.
E agora sim, agora eu entendo. E quando existe essa desconexão energética que muita gente, muitos DFs estão a referir ultimamente, eu acredito que isso ocorra porque a parte kármica está resolvida. Claro que agora é preciso um outro trabalho, é preciso pôr a nossa vida em ordem, nós precisamos harmonizar com... Isso será tema para outro vídeo. Hoje eu queria mesmo enfatizar esta questão do karma. Quando a interação com a contraparte masculina é dolorosa, é desequilibrada, não há uma igualdade entre o dar e o receber, não é porque o nosso divino masculino é um monstro, ele está a fazer aquilo que tem que fazer e nós temos que abraçar esses processos com coragem, com o coração aberto, porque nós estamos simplesmente a pagar-lhes aquilo que nós lhes fizemos em outras vidas. E isto acontece com outras pessoas com quem nos cruzamos ao longo da nossa existência. No caso dos gêmeos em particular, das chamas gêmeas, tem mesmo que ser. Porque se não for nesta vida, vai ter que ser noutra. E se agora nós estamos conscientes dos processos, aproveitemos essa informação e coloquemos-la em prática. Se eu tivesse tido consciência disso antes, talvez eu tivesse tido um comportamento diferente. Foi por ignorância. Por isso eu depois de ter tido toda esta clareza de ideias, eu disse, eu tenho que dizer isso aos outros, porque eu vejo imensos casais frustrados, imensos DFs frustrados porque não conseguem a união e observam-se outros casais que estamos ótimos, o nosso relacionamento está ótimo, olha, nós estamos a fazer as curas em conjunto. E eu pensava, então porquê é que eu não posso fazer a minha cura em conjunto com a minha contraparte? Pois não, porque primeiro eu tinha que pagar a dívida kármica. Portanto, se ainda é doloroso, abracem esse contacto, porque esse contacto vai permitir o pagamento da dívida kármica. E só a partir daí é que será possível. Esse será mesmo o primeiro passo. O facto de se fazerem curas paralelamente, mesmo quando a interação com o gêmeo é dolorosa, isso vai permitir-nos abraçar de forma mais fácil os desafios que a nossa contraparte masculina nos coloca. Eu notei isso em mim. Com o passar do tempo, eu comecei a ter expansão de consciência, as minhas feridas começaram a ficar eliminadas, curadas, não é? E na contraparte também, porque este trabalho das tais curas essenciais que eu falei no vídeo anterior, ela vai reverberar na alma. Então, se vai reverberar na alma, ela vai repercutir-se também na nossa contraparte masculina. Portanto, esse trabalho é necessário e ajuda neste processo, mesmo quando há dívida kármica. Quando não há dívida kármica, quando um casal de chamas já encarna com os processos kármicos praticamente resolvidos, realmente a convivência é mais fácil e aí é possível quase realizar as curas, as tais curas, as outras curas que eu já mencionei, em conjunto, através do espelhamento e de forma amorosa e com ajuda mútua. Sem o karma pago, isso não é possível. Então tem que se ir fazendo trabalho paralelo. Olha, espero muito que este meu esclarecimento traga paz a quem está ainda a debater-se com o trabalho para conseguir a união com o gêmeo e não está a conseguir. E é também um alerta para aqueles casais que dizem para aqueles casais de chama que dizem o trabalho que eu estou a fazer está a ser muito bem sucedido. Eu estou a fazer um bom trabalho. Sim, estão a fazer um bom trabalho, mas estão a fazer um bom trabalho porque não há dívidas kármicas. Os casais que vêm com dívidas kármicas, só depois da dívida kármica estar paga, é que é possível haver uma evolução real na harmonização dos dois e
a caminharem para uma possível união. Espero muito que este vídeo vos ajude. Até à próxima. Muita luz.